Por que os Estados Unidos atacou a Líbia, Iraque, Afeganistão e Iêmen? Por que os agentes americanos estão agora ajudando a desestabilizar a Síria? E por que há um empenho enorme do governo americano em derrubar o Irão, mesmo sabendo que Irã nunca atacou outro país desde 1798? Qual será o próximo? Para onde caminhamos? Quando observamos esse contexto atual, não faz sentido nenhum se basearmos a nossa visão do mundo na propaganda que a mídia mascara como informação. Mas é claro que faz todo sentido quando conhecemos os verdadeiros motivos dos poderes estabelecidos. Para entender esses motivos, primeiro temos que dar uma olhada na história. Em 1945, o Acordo de Bretton Woods estabeleceu o dólar como moeda global. Isso quer dizer que matérias-primas de todo o planeta são cotadas desde então em dólar. O acordo que deu aos Estados Unidos uma clara vantagem financeira foi feito com a condição de que o dólar poderia ser trocado por ouro a um câmbio constante de 35 dólares por onça. Os Estados Unidos concordaram em não imprimir muito dinheiro, mas isso foi só da boca para fora. A Reserva Federal jamais permitiu auditorias ou fiscalização nas suas impressoras de dinheiro. Na década de 60, os gastos com a Guerra do Vietnã deixaram claro a muitos países que os Estados Unidos estavam imprimindo dinheiro demais da conta. E se era impresso mais dinheiro do que o país tinha em ouro, então os outros países pediam a devolução do seu ouro. E isso levou a um rápido declínio no valor do dólar. A situação atingiu seu clímax em 71, quando a França tentou pegar de volta seu ouro e o presidente Nixon recusou. No dia 15 de agosto, ele fez o seguinte anúncio: I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. É óbvio que não foi uma suspensão temporária, como ele afirmou, mas ela está aí até hoje. Para o resto do mundo que confiou seu ouro aos Estados Unidos, foi um roubo descarado. Em 73, o presidente Nixon pediu ao rei Faisal da Arábia Saudita para aceitar somente dólares como pagamento pelo seu petróleo. Os lucros excedentes foram investidos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos e papel. Em troca, Nixon ofereceu proteção militar para os campos de petróleo da Arábia Saudita. E a mesma proposta foi estendida a cada um dos principais países produtores mundiais de petróleo. Em 75, todos os países membros da OPEP concordaram em vender seu petróleo apenas em dólar. O ato de mudar o lastro do dólar, vinculado antes ao ouro, agora ao petróleo, força países do planeta inteiro a fazer contínuas importações de petróleo. E todos os países do mundo, desde então, para conseguir o papel impresso pela Reserva Americana, o dólar, agora têm que enviar seus produtos físicos reais para os Estados Unidos. Aí nasceu o petrodólar. Desde então, começava a sair papel e entrava tudo o que os Estados Unidos precisavam. E como resultado, os Estados Unidos se tornaram muito ricos. Foi a maior fraude financeira de toda a história do planeta. It was the largest financial con in recorded history. A corrida armamentista da Guerra Fria foi um jogo de pôquer. Os gastos militares precisavam de fichas, e os Estados Unidos tinham uma quantidade infinita de fichas. Com os petrodólares no seu bolso, os Estados Unidos puderam aumentar e aumentar e aumentar suas apostas. Assim, ele gastou mais do que qualquer outro país do planeta, até chegar ao ponto em que os gastos militares dos Estados Unidos superaram os gastos de todas as nações do mundo reunidas. O colapso do bloco comunista em 91 eliminou o último contrapeso ao poderio militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora eram uma superpotência. Muitos diziam que isso marcaria o início de uma nova era de paz e estabilidade. Mas, infelizmente, os homens que comandam o planeta tinham outras intenções. Naquele mesmo ano, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Aquela foi a primeira guerra do Golfo. E depois de esmagar o exército iraquiano, destruindo a sua infraestrutura, incluindo estações de tratamento de água, hospitais, sanções paralisantes foram impostas para impedir que a infraestrutura iraquiana fosse reconstruída. As sanções, que foram iniciadas por Bush pai, foram mantidas durante toda a administração de Clinton. Duraram mais de uma década e calcula-se que assassinaram mais de 500 mil crianças. E a administração Clinton sabia plenamente desses números. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it.
Senhora Albrecht, será que vale a pena realmente matar 500 mil crianças? Em novembro de 2000, o Iraque começou a vender o seu petróleo exclusivamente em euros. Isso foi entendido pelos Estados Unidos como um ataque direto contra o dólar, e a administração financeira americana não iria tolerar. Em resposta, o governo americano, com a ajuda dos meios de comunicações, começaram a construir uma campanha de propaganda massiva. Alegavam que o Iraque tinha armas de destruição em massa e planejava agora usá-las. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque e, assim que assumiram o controle do país, as vendas de petróleo foram imediatamente alteradas de volta para o dólar. É fácil de entender isso pelo fato de alteração para o dólar significar uma perda de 15 a 20% nas receitas devido ao maior valor do euro. E é claro que não faria sentido, a não ser que você tem uma conta em petrodólar. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years." Starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing. Daremos uma olhada nos eventos da última década. Vamos buscar encontrar um padrão. Na Líbia, Gaddafi estava em processo de organizar um bloco de países africanos para criar uma moeda baseada no ouro. Ele planejava usar para substituir o dólar na região. As forças americanas e da NATO ajudaram a desestabilizar e derrubar o governo da Líbia em 2011. Depois de tomar o controle da região, os rebeldes mercenários armados pelos Estados Unidos executaram Gaddafi a sangue frio e imediatamente estabeleceram um banco central na Líbia. O Irã tem feito já há algum tempo uma campanha forte para retirar as vendas de petróleo para fora do dólar. Recentemente, o Irã fechou acordo para negociar o seu petróleo em troca de ouro e não mais dólar. Em resposta, o governo americano, ajudado pela grande mídia, vem tentando angariar apoio internacional para justificar a intervenção militar. Mas eles falam que o Irã está construindo são armas contra o povo. Entretanto, estabeleceram sanções que as autoridades americanas admitem abertamente ser uma tentativa de causar um colapso na economia iraniana. A Síria é a principal aliada do Irã e estão vinculadas por acordos de defesa mútua. Países atualmente em processo de serem desestabilizados com a ajuda em oculto da NATO. E mesmo com a Rússia e China advertindo os Estados Unidos para não se envolver, a Casa Branca fez declarações durante o mês de agosto indicando que estão considerando a possibilidade de intervenção militar. Deve ficar claro que a intervenção militar na Síria e no Irã não está sendo considerada, ela já está decidida há muito tempo. Como aconteceu com o Iraque e a Líbia, os Estados Unidos estão trabalhando ativamente para criar um contexto que lhes dê a cobertura diplomática, que já tinham planejado há muito tempo. A razão para essas invasões e ações em oculto torna-se clara quando vemos o contexto completo e ligamos os pontos. Aqueles que controlam os Estados Unidos entendem que se alguns países começarem a vender seu petróleo em outra moeda, isso desencadeará uma reação em cadeia e o dólar entrará em colapso. Eles entendem que não há mais nada que possa manter o valor do dólar neste momento. Mas em vez de aceitar o fato de que o dólar está perto do fim da sua vida útil, os poderes estabelecidos fizeram uma jogada calculada. Eles decidiram usar a força bruta do exército americano para esmagar qualquer estado que resista, seja no Oriente Médio ou na África. E isso por si só já é ruim o suficiente. Mas o que você precisa entender é que isso não vai acabar no Irã. China e Rússia já declararam publicamente e sem rodeios que não irão tolerar qualquer ataque ao Irã ou à Síria. O Irã é um dos seus principais aliados, um dos últimos produtores independentes de petróleo na região. E eles entendem que se o Irã cair, então eles não terão como escapar do dólar, sem ter que fazer guerra. No entanto, os Estados Unidos continuam avançando, apesar das advertências. O que estamos testemunhando é um caminho que foi mapeado há muitos anos com a plena consciência das consequências humanas. Mas como nos colocaram nessa direção? Que tipo de psicopata está disposto a provocar intencionalmente um conflito global que levaria a milhões de mortes, apenas para proteger o valor de uma moeda de papel? Obviamente que não é o presidente. A decisão de invadir a Líbia, a Síria e o Irã foi feita muito antes de Obama chegar à presidência. Obama atua como marionetes que o precederam. A pergunta é, quem então puxa as cordas das marionetes? Algumas vezes, a melhor resposta para perguntas como esta se encontram-se também em outra pergunta. Quem ganha?
Quem tira vantagem? Obviamente, aqueles que têm o poder de imprimir dólares a partir do nada. Teriam mais a perder se o dólar caísse. Desde 1913, esse poder pertence à Reserva Federal. A Reserva Federal é uma empresa privada, propriedade de um conglomerado dos bancos mais poderosos do planeta. E os homens que controlam esses bancos são os que estão puxando as cordas das marionetes. Para eles, isso é apenas um jogo. Sua vida e daqueles que você ama são apenas peões no tabuleiro de xadrez. Os poderes estabelecidos estão dispostos a iniciar uma terceira guerra mundial para manter o controle do sistema financeiro global. Lembre-se disso quando seu filho ou filha do seu vizinho voltarem para casa num caixão coberto por uma bandeira, porque esses insanos que dirigem o grande show real do planeta levarão isso até onde for necessário. Então, quanto tempo há pela frente? É uma pergunta ouvida constantemente.